depois a gente disponibilize lá na sala virtual da nossa disciplina. Como vocês já devem saber, né, eu me chamo, né, professor Neucileno Araújo, vou ficar com vocês nessa disciplina de segurança da informação nas próximas 5 semanas, né? Essa disciplina, ela está dividida em vários tópicos, né? O tópico dessa semana é princípios da segurança da informação. Sobre a nossa metodologia, né, principalmente o sistema de avaliação, nós vamos ter uma atividade avaliativa nas primeiras 4 semanas, que vale 40% da nota, né? Sendo que cada atividade avaliativa vale 10%, né? Então, a atividade avaliativa dessa semana já está disponível, um questionário com 10 questões de múltipla escolha, né? Tem a regra também de como vai ser permitido, 2 tentativas, sendo que a nota obtida da avaliação é pela média normal das 2 tentativas. Então, se você, por exemplo, na primeira tentativa tira 6 e na segunda tentativa tira 10, então a sua nota na avaliação 8, tá? Uma média normal, né, das 2 tentativas. E você vai ter essas avaliações nas próximas 4 semanas. Na última semana, né, é a avaliação geral, final, online também. Eu até peço desculpas que tá um erro, né? Não sei se é no plano de ensino ou em alguma parte aí no guia instrucional, né, no guia de estudos, que está prova presencial. Mas isso mais aconteceu porque o modelo que foi me passado tinha prova presencial, né? Aí depois, quando lá pelo fórum de discussão, que eu vi, né? Não tem problema, até depois o próprio designer instrucional pediu para eu enviar, né? Até antes de 2 semanas do término da disciplina, a avaliação final geral. Então, podem ficar sossegados, ela vai ser online, tá? Vai ser disponibilizada na última semana. Então, sem problemas. Alguma dúvida com relação a isso? Acho que não, né? Tá bem claro. Qualquer dúvida, gente, pode postar lá no fórum que a gente responde, tá? Eu sempre, toda manhã, vou dar uma olhada para a gente poder sempre deixar claro todas as regras, tudo que estiver acontecendo. O prazo é sempre até o domingo, tá? Ele é liberado, mas no domingo fecha. Então, ele já está liberado hoje, né? Então vocês têm até domingo para terminar a ação. É tudo a cada semana, entendeu? Vocês têm de segunda a domingo para executar as atividades, como manda no guia de estudo. Apesar do guia de estudo sugerir para você fazer atividade avaliativa na sexta-feira, você pode fazer antes. É apenas uma sugestão, né? Com o material que já está na sala, né? O texto complementar, os vídeos complementares, você tem toda a condição. E mais o slide também da nossa aula, né? Da nossa webconferência, você tem toda a condição de responder o questionário, as 10 questões. Então, vamos lá, gente. Como eu falei, hoje nós vamos falar, né, o tópico dessa semana são os princípios da segurança da informação. Essa matéria é uma matéria muito interessante, ainda mais nos dias de hoje, que o tema segurança da informação, ele se tornou muito, vamos dizer assim, ele se tornou um hot trend, né? um hot topic, né? Aqueles temas que são muito discutidos, falados, tem muita notícia sobre isso,
principalmente por causa dos golpes cibernéticos, né? Golpes cibernéticos, ataques cibernéticos, né? Então, isso tem tornado o tema segurança da informação uma questão muito importante para empresas, instituições e também na parte doméstica, né? Então, você tem o problema de tanto de ataque cibernético quanto de golpes em todas as áreas. E a questão da segurança da informação, ela se tornou primordial. Hoje deixou de ser um conhecimento extremamente técnico para ser um conhecimento que tem que ser levado para todos, né? Criar uma cultura de segurança da informação para a população em geral, tá? E o objetivo dessa disciplina é exatamente a gente ter um conhecimento básico de todo esse tema, das diversas faces da segurança da informação, como nós vamos ver, que a segurança da informação, você tem desde uma parte que é mais voltado para a gestão da informação, né? Quando você tem a própria Lei Geral de Proteção de Dados, a política de privacidade, a política de segurança da informação, tudo isso é mais para uma visão de gestão da informação, né? De gestão de segurança da informação, sendo mais específico. E você tem a segurança voltada para os dados, né? Como que a gente protege os dados? Como que você consegue proteger os dados, né? Ao invés de você ter uma visão mais de criptografia, né? E aí nós também vamos falar sobre isso. E uma visão mais voltada para os sistemas, né? Que é uma segurança voltada, aplicada, né, para sistemas de informação, sistemas operacionais, redes de computadores, né? E aí nós vamos fazer uma visão geral sobre todos esses elementos, sobre todos esses tópicos. Então vamos lá. O primeiro ponto, quando nós falamos sobre os princípios da segurança da informação, diz respeito às propriedades. O que está envolvido, né, como propriedade de segurança. A gente fala muito de segurança, né? A segurança é aquilo que vai proteger meu dado, que vai me proteger, né, de golpes cibernéticos, que vai proteger que a pessoa não roube a minha senha do meu Wi-Fi, a senha, quando eu faço uma compra em um site, né, um comércio eletrônico. Mas quais são as propriedades que formam a segurança? Para eu afirmar que aquele serviço, ele provê segurança da informação, né? E aí são essas propriedades que nós vamos falar agora. A primeira propriedade é a propriedade da confidencialidade. Então, quando eu digo que um serviço ele tem confidencialidade, né, na sua propriedade de segurança, isso eu estou afirmando que aí os recursos presentes no sistema só podem ser consultados por usuários devidamente autorizados a isso. Então, a confidencialidade é aquela propriedade em que o emissor e o receptor, na verdade, o emissor, ele define quem vai poder acessar aquela informação, né? Por isso que vem do termo confidencial, né? Então, a confidencialidade, ela te permite isso. Ela permite que tanto eu, que sou o gerador da informação, e a quem eu der, né, acesso a essa informação, somente eu e essas pessoas que eu der o acesso vão conhecer o conteúdo da informação. Isso é a propriedade da confidencialidade. Uma outra propriedade, gente, é a propriedade da integridade. A propriedade da integridade, ela vai prover ao serviço que está sendo oferecido recursos
do sistema só podem ser modificados ou destruídos pelos usuários a efetuar tais operações. Então, voltando para a situação, eu sou o emissor dessa mensagem. Então, quem eu estiver comunicando, quem eu autorizar a ter essa informação, somente eu e somente quem eu autorizar tem direito a modificar ou destruir a informação. Essa é a propriedade da integridade, né? Então, somente o emissor e quem eu autorizar, né, como receptor, tem essa característica de modificar ou destruir a mensagem. A propriedade da disponibilidade, né, no serviço, o que é que ela vai fazer? Os recursos devem estar disponíveis para os usuários que tiverem direito de usá-los a qualquer momento. Por isso, o reloginho 24/7, né? Então, é uma propriedade de segurança também você prover o serviço a qualquer momento. Por isso que é disponibilidade, né? Então, se o teu serviço ele quer ser chamado de seguro, ele tem que ter essa qualidade, essa propriedade de estar, vamos dizer, funcionando, né, a qualquer momento que o usuário deseja acessar, tá? A outra propriedade é a propriedade da autenticidade. A autenticidade, gente, ela já vai trabalhar com a ideia exatamente dessa autenticação que eu estava comentando com vocês. Que eu, como emissor, eu vou permitir que vai acessar o serviço, eu consiga dizer que aquela pessoa é aquela pessoa, tá? Como ele define aqui, ó. Todas as entidades do sistema são autênticas ou genuínas. Em outras palavras, os dados associados a essas entidades são verdadeiros e correspondem às informações do mundo real que elas representam, como as entidades dos usuários, a origem dos dados de um arquivo. Então, por isso que senha é uma forma de autenticidade, biometria é uma forma de autenticidade, né? Imagem é outra forma de autenticidade, tá? São elementos de propriedade de autenticidade naquele serviço, para que esse serviço não seja acessado por terceiros que não são permitidos, né? Essa é a ideia da propriedade da autenticidade. E, por último, a propriedade da irretratabilidade ou do não repúdio ou da irrefutabilidade. Essa propriedade, gente, é aquela propriedade que, se eu mandar algum conteúdo e você, como receptor, recebeu aquele conteúdo e eu depois afirmar que não fui eu que mandei aquele conteúdo, a propriedade da irretratabilidade, ela permite que você, com segurança, possa dizer, não, foi você sim. Tem a sua assinatura digital. A assinatura digital é um mecanismo de segurança que promove essa propriedade de segurança, a irretratabilidade. Como ele fala aqui, né, ó, todas as ações realizadas no sistema são conhecidas e não podem ser escondidas ou negadas por seus autores, né? Isso que é a propriedade da irretratabilidade. Isso são as propriedades. Então, um serviço,
para ser chamado de seguro, ele tem que ter essas 5 propriedades que nós vimos, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e retratabilidade. São as principais, tá, gente? Tá, eu já tenho as propriedades. Mas como que eu posso fazer para ter princípios para que um software ele seja considerado seguro? Um software ou hardware, tá? Quando eu falo software, é uma visão mais de um sistema computacional, mais independente. Também serve para o hardware, né? Mas hoje, com a própria Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala sobre privacidade e segurança, desde a concepção, ela passa por isso, gente. Então, por isso que hoje, esses princípios de segurança, quando você vê, né, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, você vê que ela foi beber exatamente nesses princípios. E quais são esses princípios de segurança? O primeiro princípio é o princípio do privilégio mínimo. O que é o princípio do privilégio mínimo? Todos os usuários e programas devem operar com o mínimo possível de privilégios ou permissões de acesso necessário para poder funcionar. Qual que é a lógica? Ninguém ou apenas poucas pessoas têm que ter privilégio total no sistema ou no hardware, né? Porque quando você permite que várias pessoas ou todos os usuários e programas tenham acesso total ao sistema, você aumenta o risco de vulnerabilidade. Por que, Neucileno? Porque hoje, nós vamos ver mais tarde, ainda na aula de hoje, se der tempo, né? Que uma das formas de ataque é o quê? Você procurar, dentre os usuários daquele sistema, quem é o elo fraco, que é um dos princípios de segurança. Como que você vai saber que ele é elo fraco? Você vai procurar aquelas contas de usuário que tem senha fraca, que a pessoa coloca data de nascimento, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que por meio de um ataque de dicionário você consegue descobrir, né? Então a pessoa, ela não faz uso de nenhuma daquelas dicas de segurança para a construção de senha forte, né? Uso de letras maiúsculas, letras minúsculas, numerais, símbolos especiais, no mínimo 8 caracteres, né? Então, essas contas, vamos dizer, fracas, com senhas fracas, elas são portas de entrada para outros ataques, né? E o pior de todos, gente, são ataques de negação de serviço, são ataques de disponibilidade, né? Para derrubar o serviço, né? Um dos mais conhecidos hoje, ataques para derrubar serviço, ataques de disponibilidade, é o ransomware, né? Como vocês devem saber. Ou se não sabem, eu vou falar também sobre isso, tá? Então, o privilégio mínimo é o primeiro princípio. O próximo princípio, gente, é o princípio da separação de privilégios. A separação de privilégios, ela é irmã do privilégio mínimo, né? Então, você deve trabalhar com uma ideia de clusters, de grupos de privilégios. Então, por exemplo, um usuário comum, ele tem que ter um privilégio de consulta, né? De acessar, de consulta, não de edição. Não de acessar, por exemplo, HDs de servidores, né? Ele vai consultar apenas uma visão do banco de dados, não acessar o banco de dados. Então, tudo isso tem que ser pensado quando você está construindo
uma solução de segurança, né, para um sistema, né? Essa separação de privilégios. O outro privilégio, gente, que eles trabalham, gente, em conjunto, tá? Eles não são separados. Como vocês viram, que o princípio esqueci do primeiro lá, do privilégio mínimo e da separação de privilégios, eles são irmãos, o da mediação completa também é parecido. Olha só, todos os acessos a recursos, tanto diretos quanto indiretos, devem ser verificados pelos mecanismos de segurança. Então, qualquer ação de acesso a recurso, então, a disco rígido, a impressora, né, a sites, a sistemas, direta ou indiretamente, deve trabalhar, deve ser tratado com mecanismo de segurança. Seguranças é bom, né? De segurança. Ser criptografado, ter autenticação, né? Todas aquelas propriedades que a gente citou no início da aula, tá? Default seguro. O default seguro, ele parece com o conceito da Lei Geral de Proteção de Dados, da segurança e privacidade desde a concepção do sistema, tá? Olha só, o mecanismo deve identificar claramente os acessos permitidos. Caso um certo acesso não seja explicitamente permitido, ele deve ser negado. Esse princípio impede que acessos inicialmente não previstos no projeto sejam inadvertidamente autorizados. Principalmente, gente, isso aqui acontece com sistemas legados. Eu já tenho um sistema computacional antigo e vou colocar uma nova versão. E nessa nova versão, eu não coloquei elementos de configuração de segurança nele. Então, e esses novos elementos acessam recursos. Então, a ideia do default seguro é o quê? Se eu não explicitei nenhum mecanismo de segurança para aquele acesso ao recurso, ele já parte do pressuposto que ele não tem acesso a nenhum recurso. É negado. Né? É a mesma lógica, gente, das portas bloqueadas de servidores. Né? É a mesma lógica quando você pensa em computação em nuvem, né? Do serviço também ter todas as portas bloqueadas. Essa é a lógica do princípio do default seguro, tá? Economia de mecanismo. A economia de mecanismo, gente, ela se baseia no princípio que não adianta também eu criar um mecanismo de segurança que ele tenha um alto custo computacional. Vou citar um exemplo. Um mecanismo de segurança, um exemplo de um mecanismo de segurança, é um sistema de detecção de intrusão, tá? Um IDS. Não adianta eu fazer um sistema de IDS, né, com uma inteligência artificial que ela vá fazer um uso excessivo do hardware. E isso vai tornar o processamento lento. Porque aí o tempo que ele vai gastar para te dar a resposta não é um tempo hábil. E acaba se tornando vulnerável exatamente por demorar a te dar esse feedback de segurança. Então, a economia de mecanismo, ela se baseia na ideia de que esse sistema de proteção, ele deve ser pequeno e simples, né, para que possa ser facilmente e profundamente analisado, testado e validado. O outro princípio, gente, é o do compartilhamento mínimo.
Qual que é a lógica dele? Você deve compartilhar recursos o mínimo possível. Porque quando você compartilha um recurso com muitas pessoas, você acaba criando problemas de criar vulnerabilidade. A gente volta para aquele mesmo problema da conta de senha fraca, né? O elo fraco dentro da organização, que são portas para ataques, tá? Então, como ele fala aqui, ó, mecanismos compartilhados entre usuários são fontes potenciais de problemas de segurança, devido à possibilidade de fluxos de informação imprevistos entre usuários. Por isso, o uso de mecanismos compartilhados deve ser minimizado, sobretudo se houver área de memória compartilhada. Então, se um recurso já é complicado, imagina áreas de memória, né, de sistemas compartilhados. Porque se essa conta que tem esse acesso, ela for invadida, é uma porta aberta para um ataque mais sério, né, para um ataque de disponibilidade. Proteção adequada. O princípio da proteção adequada, vamos lá. Cada recurso computacional deve ter um nível de proteção coerente com o seu valor intrínseco, né? A ideia dele, gente, é bem na teoria de gestão de risco, gestão e mitigação de risco de TI. Você tem que, primeiramente, identificar os riscos que você tem no seu serviço. Mas você vai mitigá-los segundo a sua probabilidade de acontecer e o impacto que ele causa no negócio. Então, se aquele risco ele tem uma probabilidade grande de acontecer e o impacto dele for grande no seu negócio, então ele é de alto risco. Então, ele precisa ser olhado com todo cuidado, tá? Ele precisa ser olhado, né, e tratado o risco dele. Já um risco identificado que tenha baixa probabilidade ou ele tenha um impacto baixo no negócio, ele pode ficar para um segundo ou terceiro momento, né? Porque nós sabemos, numa empresa, você não tem o dinheiro suficiente para todas as situações, né, de vulnerabilidades. Então, você acaba priorizando aquilo que pode causar mais impacto no negócio da sua instituição. Facilidade de uso, que é bem interessante, né? Esse princípio. Não adianta implementar um mecanismo de segurança que não seja fácil e intuitivo. Lembra da cultura de segurança que eu falei para vocês? Que nós temos que implementar na sociedade? É bem isso. Não adianta eu vir ficar falando de firewall com o público mais leigo, né? Sendo que para eles o importante é ele entender que ele precisa instalar alguns softwares no seu celular, no seu notebook, somente celular hoje em dia, né? Que as pessoas usam muito o celular para fazer negócios, né? Compras na internet. Então, existe toda uma ideia para isso daí, né? Que é essa lógica. Então, para fazer isso, aí tem a facilidade do uso. Não adianta você querer colocar algo difícil, né? Que você não vai ter uma grande, eu vou falar aceitação, mas na verdade é adesão àquela solução.
e a eficiência, né? Como tudo, o mecanismo de segurança deve ser eficiente no uso de recursos computacionais. Vamos lá na economia do mecanismo. Na economia do mecanismo, exatamente. Na economia do mecanismo. É a mesma lógica, os dois. Trabalham com a mesma ideia. O princípio da economia do mecanismo e da eficiência. E o elo mais fraco, né? Então, você tem que tentar, por meio de treinamento do próprio sistema, não aceitar senhas fracas, obrigar a pessoa a trocar as senhas periodicamente, a usar a questão de letra maiúscula, letra minúscula, símbolos especiais, no mínimo 8 caracteres, né? Trabalhando todas essas características. Isso, gente, com os princípios, tá? De segurança. Então, nós vimos as propriedades para eu definir que um serviço é seguro. Depois, vimos os princípios que regem, né, para eu conseguir um sistema seguro, né? E agora, quais são as ameaças que rondam esse sistema computacional para ele não ser seguro, né? Então, vai em cima do quê? Das propriedades que definem um sistema ser seguro, né? Então, mas dentro daquelas 5, né? Da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade, da autenticidade e da irretratabilidade, as ameaças, elas se resumem em 3 grupos principais. Primeiro, ameaças à confidencialidade. Um processo pode vasculhar as áreas de memória de outros processos, arquivos de outros usuários, tráfego de rede nas interfaces locais ou áreas do núcleo do sistema, buscando dados sensíveis como números de cartão de crédito, senhas, e-mails privados. Então, gente, o próprio criminoso, chama hacker, é muito bonitinho. O criminoso, né? O criminoso cibernético, ele vai, como ele falou aqui, criar programas para fazer isso, né? Ou vai fazer por meio de consultas, né? Lembra lá da história? Ele precisa acessar uma conta para que ele possa fazer esse ataque, né? E para descobrir essa conta, ele pode fazer por meio de programas que ele envia, né? Que são os nossos, nós vamos ver hoje, que são os malwares, que é exatamente o elemento que para ele chegar, né, dentro do sistema da instituição. Então, essa é uma ameaça. A segunda ameaça, gente, é a ameaça à integridade, tá? São as ameaças à integridade. Um processo, ele pode alterar as senhas de outros usuários, instalar programas, drivers ou módulos de núcleo maliciosos, visando obter o controle do sistema, roubar informações ou impedir o acesso de outros usuários. Exemplo clássico, ransomware, né? Ele é uma ameaça à integridade, né? Ele acessa o sistema, ele procura o controle do sistema, ele vai enviando os dados, né, para fora dali, ele depois criptografa tudo, né? E a pessoa não tem acesso.
Aí, ou a pessoa paga o resgate, ou, né, tem um backup para poder se escapar disso. Né? É tanto, gente, que um dos princípios de segurança que também está sendo muito falado atualmente, que está entrando em voga, é o princípio do backup. Tá? E também faz parte, é primo irmão, né, do ransomware, também é um ataque que utiliza dessa ameaça, é a ameaça à disponibilidade, que também é muito sério. Né? Vocês estão vendo, não sei se vocês sabem, o ataque sofrido desde domingo, né, sofreu o ataque no domingo, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Desde domingo, todos os sistemas estão fora do ar deles. Sistema acadêmico, sistema de frequência, está tudo fora do ar. Então, imagina, eles não estão emitindo diploma, não tem como soltar histórico escolar. Imagina o caos de tudo isso. Né? E é um ataque, é uma ameaça à disponibilidade. Tá? Essa é um exemplo de ameaça à disponibilidade. Falamos das ameaças, mas vimos que as ameaças só existem se nós temos vulnerabilidades no nosso sistema ou no nosso hardware. A gente fala assim porque hoje é mais no sistema, né? Mesmo o hardware, o que mexe lá é o firmware, né? Os ataques são mais voltados ao software, né? Então, as vulnerabilidades são as portas de entrada, né? E aí que entra todo um mecanismo de gestão de segurança da informação para tentar prevenir essas vulnerabilidades. Aí ele coloca aqui algumas situações de vulnerabilidades. Um erro de programação no serviço de compartilhamento de arquivos que permita a usuários externos o acesso a outros arquivos do computador local, além daqueles compartilhados. Exemplo clássico dessa vulnerabilidade, gente, ataque de injection SQL. Né? Você tem lá um formulário, né, de uma página web que tem uma caixa de texto que vai fazer uma consulta a um banco de dados, aí já começa um monte de erro. Primeiro, você não deveria ter um acesso direto ao banco de dados, né? Você deveria ter um acesso a uma visão do banco de dados e não ter direito a alterar, a remover, né? Primeiro, começamos por aí. E depois, né, você deveria ter um filtro nessa caixa de texto que impedisse você de colocar comandos e executar os comandos. Né? Então, esse é o problema. Né? Essa é a vulnerabilidade. Um outro exemplo de vulnerabilidade que ele cita: uma conta de usuário sem senha, ou com uma senha pré-definida pelo fabricante, que permita a usuários não autorizados acessar o sistema. É o problema do princípio do elo fraco. Né? Você tem um gerenciamento de contas, né, de senhas, mas você não obriga seu usuário a ter uma senha forte. Né? E aí, a própria senha que ele vai criar para ele, né, vamos dizer assim, uma senha pré-definida, é também uma senha fraca. A famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, isso são vulnerabilidades que nós, como desenvolvedores ou da área de infra, né, nós temos sempre que pensar nisso. Né? Qualquer sistema, qualquer solução que a gente for trabalhar, temos que pensar nessa análise das vulnerabilidades. Ausência de cotas de disco, permitindo a um único usuário alocar todo o espaço em disco e assim impedir os demais usuários de usar o sistema. Voltamos lá para aqueles princípios
do privilégio mínimo, da mediação adequada. Você vê que é tudo interligado, gente. Falamos das ameaças que podem acontecer, falamos das vulnerabilidades. E quais, já que não temos uma ameaça, temos a vulnerabilidade, então, para ocorrer o ataque, é mão com a luva, né? Então, quais são os ataques que podem acontecer? Se eu tenho a minha ameaça e tenho a minha vulnerabilidade, aí os 4 principais tipos de ataque, gente. O ataque de interrupção, o ataque de interceptação, o ataque de modificação e o ataque de fabricação. O ataque de interrupção, pessoal, é quando o atacante ele interrompe a comunicação entre a fonte e o destino. Então, o ataque de interrupção ele se utiliza da ameaça à disponibilidade. Tá? Um exemplo de ataque de interrupção, ataque de DDoS, né? Ataque de negação de serviço distribuído, ataque de ransomware, são ataques de interrupção. Ataques de interceptação. O ataque de interceptação, o que vai acontecer? O atacante ele vai fazer, né, com que esse receptor, o receptor não, a fonte, além de enviar para o destino, ele consegue capturar os dados que estão sendo enviados. Tá? Um exemplo desse ataque, gente, é fake AP. Tá? O fake AP é quando ele cria um endereço falso de roteador, de ponto de acesso. E você acha que está acessando. Você manda os dados para ele. Então, ele vai pegando esses dados. Ou quando esse canal de comunicação ele não é protegido. Então, o que é que nós temos? O ataque de interceptação ele utiliza da ameaça da confidencialidade, né? A partir do momento em que ele captura dados do meio, né? Principalmente o meio sem fio, né? Quando você pensa numa rede sem fio, você está numa rede que não é protegida ou tem uma proteção baixa, como o WEP ou WPA, né? São formas fáceis de ser atacadas e você capturar esses dados, né? Ou, como eu falei, desse ataque do falso IP. Falso IP não, falso AP, ou fake AP, tá? A outra forma de ataque, gente, é o ataque da modificação, né? Em que ele vai pegar a mensagem que vem da fonte, né? Ele altera essa mensagem e depois envia essa mensagem alterada para o destino. Então, o ataque de modificação, ele utiliza da ameaça à integridade, né? Também o ataque de fake AP utiliza disso, já que ele cria, né, uma ilusão de um ponto de acesso que a pessoa acha que está acessando, ele pega um nome igual, ele pode criar um ISTN igual daquilo ali, para você não saber, para você se confundir, tá? E aí ele vai mandar para a pessoa que você quer essa informação falsa, tá? Ou, né, aqui na modificação, e entra bem na ideia também do ransomware, ele pode pegar essa informação aqui, ó, e tá mandando, né, lá para a base dele, e depois ele faz a criptografia dos dados. A mesma coisa também do ataque de fabricação. O ataque de fabricação
Ele se passa pela fonte, o destino acha que é ele, mas é o atacante, né? E para eles estão recebendo dados disso, né? Então ele faz também uma ameaça de confidencialidade, de integridade e de disponibilidade, tanto a modificação quanto a fabricação. Aqui, gente, tá? Eu não vou ter muito malwares, vou deixar para vocês verem depois. Vamos falar só rapidamente, uma ideia bem geral, até pelo nosso tempo, tá? Os malwares. Os malwares, eles são a porta de entrada para os ataques, né? Além do acesso, né, dos ataques via acesso, né? Mas normalmente o acesso a uma conta comprometida, ela já acontece depois de um ataque de malware, né? Que ele utiliza de um código malicioso para fazer isso, né? E entre os códigos maliciosos temos o vírus, que é o exemplo mais antigo de código malicioso, né? Que ele vai utilizar um trecho de código em que ele se infiltra em programas executáveis e ele vai se replicando, né? Nós sabemos que hoje em dia, né, até por questão dos golpes cibernéticos, a questão do vírus, ele acabou sendo uma coisa, um tipo de malware que perdeu muito espaço. Perdeu muito espaço. Que hoje as pessoas estão mais preocupadas em roubar dados bancários, roubar dados de cartão de crédito, do que infectar um computador e dar pau no computador, zerar isso daí. Né? Nós sabemos disso. O worm, né? Que é o primo do vírus, né? Só que ao contrário do vírus, ele é um programa autônomo que se propaga sem infectar outros programas, né? A diferença dele, tá? A Trojan, ela segue a ideia, né, do cavalo de Troia mesmo, né? Ó, é um programa com duas funcionalidades. Uma lista, conhecida do seu usuário, e a outra ilícita. Né? Um exemplo, gente, muito de cavalo de Troia. Principalmente hoje em dia, com relação à coleta de dados. Né? Esses joguinhos que ele deixa liberado o uso, mas, né, hoje em dia, alguns sistemas operacionais de celular, eles já exigem, né, que ele avise o recurso que ele vai utilizar, né? Porque o que é que acontecia? Você baixa o aplicativo, você está usando ele tem, como ele fala, a funcionalidade lícita, que é o joguinho, mas por detrás ele acessa contatos, ele acessa até o disco do próprio celular e ele pode roubar dados bancários, né? Os exploit, né? Programa escrito para explorar vulnerabilidades conhecidas, como prova de conceito ou parte de um ataque. Os exploits podem estar incorporados a outros malwares ou constituírem ferramentas autônomas usadas em ataques manuais. É aquilo que eu falei para vocês. Lembra do ransomware? Né? Ele vai procurar dentro do sistema as contas comprometidas. E quem vai fazer isso? Os exploits. Né? Ele vai verificando, né? Ó, vai testando. Ataque de dicionário de acesso. Então você vê que tudo isso tem que ser verificado. Olha, aquela conta de usuário, ele testou mais de 10 vezes a senha. E você começa a perceber um padrão de ataque de dicionário. Né? E aí você, já acessa, já nega o recurso para aquela senha está comprometida, já aciona um incidente de segurança. O sniffer de rede, né, o maior exemplo de packet sniffer, o Wireshark, né, que você fica escaneando a rede,
para você definir os padrões e, a partir daí, verificar um canal que não esteja protegido para você fazer o ataque. Keylogger, né, software dedicado a capturar e analisar as informações digitadas pelo usuário na máquina local sem seu conhecimento. Isso aqui é clássico, né? Quando o namorado ou namorado quer saber o que a parceira ou o parceiro está fazendo, vai lá, coloca no celular, coloca no computador, né? E aí tem essas informações. Rootkit também, ó, a ideia dele é parecida do exploit. É um conjunto de programas destinados a ocultar a presença de um intruso no sistema operacional. Quer dizer, ele é pior. Enquanto o outro fica fazendo uma exploração das vulnerabilidades, ele entra, né, no sistema e ele tenta se mascarar para que o sistema operacional não reconheça ele como uma ameaça. Tá? O backdoor, né, é um programa que facilita a entrada posterior do atacante em um sistema já invadido. O backdoor, gente, normalmente, ele é utilizado depois de um exploit. Você pensar qual é a porta que está comprometida, né, daquele serviço de internet, você aciona um backdoor. O ransomware, que já falamos bastante hoje, né, não vou nem entrar nesse detalhe. E, por último, gente, o slide, né? Então, falamos das propriedades, dos princípios, das ameaças, das vulnerabilidades, dos ataques e dos malwares. E como que é uma infraestrutura de segurança para ela funcionar, né? Aí aqui, ele mostra um modelo de uma base de computação confiável, né? Que vai lá do inglês TCB, tá? Que um sistema operacional utiliza, quer dizer, deve utilizar, né? Então, você vai ter, ó, os usuários, eles têm que se autenticar, né, primeiramente, para ter acesso aos serviços, dados de autenticação. Esses dados de autenticação passam por uma auditoria. Essa auditoria é o que, gente? São os logs de controle. Então, todo acesso vai estar lá dizendo a máquina que está acessando, a hora que utilizou, o privilégio que ele tem, os recursos que ele acessa. E os dados ficam também armazenados para uma futura auditoria. Ele tendo acesso, ó, né? Ele, quer dizer, acesso não, ele autenticou, ele guardou o log, aí ele vai o quê? O controle de acesso. Lembra dos privilégios? Então, aí vem a política de controle de acesso. Ah, é um usuário comum. Então, ele vai ter apenas um acesso de consulta. E ele vai acessar uma visão de banco de dados, e não o banco de dados em si. Né? E aqui os recursos. Então, veja que ele se baseia nesse ponto, né? E aqui, claro, que está de forma, não posso dizer o termo, de forma superficial. Nos recursos, você tem o quê? Tem toda uma proteção de criptografia, né? Como também nesse canal de comunicação. Tá? Depois nós vamos ver que, com a própria política de proteção de dados, uma forma que você utiliza para não expor os dados dos usuários é você pseudonimizar os dados. Vem daquela ideia da visão. E além da visão, você não tem um acesso direto à tabela do banco de dados. Tá? Apenas elementos você vai ter acesso. Né? Eu estava até vendo uma reportagem sobre isso, sobre uma mudança de cultura, até na construção de softwares. Ao invés de você mostrar a data de nascimento com ano, dia, mês e ano, você fala data de nascimento, mês de dezembro, como visão para o usuário. Tá? Claro
que para o processamento dentro do sistema, aí é um outro privilégio, se for necessário eu saber a data que a pessoa nasceu, para definir tempo de serviço, né? Alguma coisa do tipo que tem a ver com tempo de serviço, né? Ou tempo para aposentadoria, aí sim eu acesso a data de nascimento. Tá? Gente, isso seria da nossa aula de hoje, né? Sobre esse tópico dessa semana, né? O questionário já está disponível, o fórum está lá, aquelas 4 perguntinhas sobre sua percepção sobre segurança da informação. E agora eu deixo aberto para as dúvidas, esses 5 minutos finais. Dúvidas? Também pode ser sobre a matéria, tá? Bom, professor, aqui é o Elvio, tá me escutando? Sim, perfeitamente, Elton. Queria parabenizar o senhor pela aula, foi uma excelente aula, no horário, né? Eu gostei muito da matéria, já fiz uma pós nessa área de segurança da informação e foi muito bem ministrada, parabéns. Tá bom. Quer dizer, obrigado, né? Não posso ficar sem óculos, senão eu não vejo as Professor, coisas. está me ouvindo? Sim, Henderson. Boa noite. Boa Faço as noite. palavras do colega aí as minhas, tá? Tá de parabéns, uma aula que chama muito a atenção da gente. E no meu caso, não seria uma dúvida, seria uma curiosidade. Se o senhor vai abranger dentro da disciplina o assunto do Active Directory e medidas de segurança aplicadas a servidores que a gente pode estar implementando como se fosse um checklist, uma coisa assim, aproveitando a experiência do senhor aí. Olha, Henderson, não. Tá? Devido ao pouco tempo, né? Devido a ser muito, como até o próprio Elfio falou, né? Que isso demanda uma pós-graduação, né? É muita coisa. Então vai ser bem resumido, né? E até pela própria característica de ser online, é mais complicado, tá? Então, eu vou apenas fazer, como eu falei mesmo, uma visão geral sobre segurança da informação. Sim, outro assunto também que eu postei hoje no fórum nosso de dúvidas, não sei se o senhor viu ali. Eu até já respondi. Eu É que eu falei cheguei que um pouco tarde, devido a desculpa. eu não, assim, quando eu recebi os modelos de guia de estudo e plano de ensino, não estava claro que a atividade era online, a atividade final. Mas já coloquei lá, né, a atividade final, né, a atividade geral, a atividade avaliativa final, ela é online, também igual às atividades parciais. Muito obrigado pela presteza, viu? Boa Não, sorte com a gente aí, tenha paciência com nós e aproveita para despejar a informação para a gente. tudo bem. Pode também, gente, se não quiser falar, pode mandar dúvida pelo chat, tá? Sintam-se à vontade.
Ah, tá. O questionário, gente, eles são de múltipla escolha, tá? Então, vão ser questões disso que eu já falei na aula de hoje, né? Sobre tudo isso que nós falamos, sobre os princípios, sobre as propriedades de segurança, sobre ameaças, sobre ataques, sobre malware, tá? Não é nada muito difícil, não. Quem está com os slides, mais os materiais complementares, mais o vídeo. Gente, outra coisa. Os vídeos complementares que eu estou colocando, assistam. Tá? São todos da Univesp, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Que lá, né, eles têm o curso deles de... Eu acho que é o curso de Sistema de Informação, que é virtual deles. E eles têm uma disciplina de segurança da informação. Muito bom material. Tá? Então, assim, para você ter um conhecimento geral de segurança. Tá? A ideia é bem essa, gente. O objetivo da disciplina é bem esse. Tá? 2 tentativas. Né? 2 tentativas e a nota, tá, da avaliação é a média das duas tentativas. Então, se, por exemplo, você primeiro tirou 10, depois, estou falando assim, é o inverso. Você primeiro tirou 4, depois tirou 10, sua média vai ser 7. Então tá, gente. Vou encerrar nossa aula. E para quem não pôde vir, se vocês puderem avisar, essa aula vai ficar disponibilizada, tá? Nós vamos usar sempre esse endereço, aqui pela webconferência, tá, da RNP. Eu sou professor aqui na UFMT e a gente tem esse serviço. Eu achei melhor. Então, Alexandre, como eu falei, tá? Nós não vamos ter tempo, né? Você 45 horas e o tópico de firewall, ele fica na última semana, tá? Aí, mas assim, eu vou deixar elementos, tá? Para vocês, assim, vídeos, dicas complementares. Eu vou colocando na página, tá? Tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Até no próprio YouTube, você acha muita coisa que pode ajudar, tá? Então, ó, boa noite, fiquem com Deus, tá? Até mais.